Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, estudante de concursos militares. E bom pessoal, tô aqui para resolver uma questão minha com vocês de circuitos elétricos, tá? Para mostrar qual é a forma como eu resolvo. Quem aí ficar interessado e nunca viu a forma de resolução igual a essa, peço para você aí que vou estar deixando o link na descrição do curso que eu faço, que é o curso do professor Renato Brito aí. É um dos cursos assim que eu achei mais acessíveis assim em relação à física, tá bom? E o link também do curso aí do Estratégia Militares, que é o que eu vejo as demais matérias, beleza? Bom, bora pro vídeo, que é o que interessa, né? E o que a questão pede para nós aqui? A questão pede qual que é a corrente elétrica que passaria aí, pelo caso, por esses fios aqui que eu vou estar marcando aqui pela caneta, ó. São esses dois fios aqui, ó. Imaginemos que a questão da PrEP pedisse isso. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que analisar, tá, pessoal? Se você que olhou primeiramente para esse circuito, bateu o olho e falou assim, pô, Vitor, esses resistores aqui de 6, de 3 e de 2, eles estão em série, né? Cara, se você falou que tá em série, tu tá errado. Por isso que eu falo pra você, quer ser diferencial na física, faça curso com o Renato Brito, que com certeza ele vai te ajudar muito, muito mesmo. Mas bom, por que eles não estão, Vitor, em série? E eu digo pra vocês que eles estão em paralelo. Daí você fala assim, meu Deus, Vitor, mas paralelo não é isso aqui não, desse jeito aqui, igual na matemática e tal. Cara, falo pra você, eles não estão em paralelo. Eles não estão em série, perdão. Eles estão em paralelo. Por qual motivo? Porque eles estão sobre a mesma diferença de potencial. Tá bom? Esses resistores estão sobre a mesma diferença de potencial. E como que eu posso ver isso na prática, Vitor? Bom, vou pegar uma canetinha aqui, uma canetinha vermelha. Imaginemos que eu marque aqui, ó, do ladinho desse resistor de 6 ohms, um pontinho A. Concorda comigo que se eu andar aqui, ó, sobre esse fio, na parte de baixo, não vou ter nenhuma resistência, nada, e vou chegar até esse outro ponto aqui, que eu também posso chamar de A? Por que eu posso chamar de A? Porque esses dois pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. Lembrando, pessoal, ponto apresenta potencial elétrico e não diferença de potencial. Beleza? A diferença de potencial e ocorre entre dois pontos diferentes. Tá? Então aqui o ponto A eu posso marcar como ponto A do outro lado também, porque eles estão sobre o mesmo potencial elétrico. Beleza? Eles têm o mesmo potencial elétrico. Então eu posso considerar esses dois pontos aí, porque não há nenhum resistor, não há nada que possa interferir aqui no meu circuito. Beleza? Nesse fio, no caso. Agora, vamos marcar aqui um pontinho B, tá bom? E vamos andar da mesma maneira por esse fio de cima. Se você andar por esse fio de cima até o outro lado, mesma coisa, você vai ver e vai chegar ao outro lado, e você vai ver que dá para você também marcar aqui como sendo um pontinho B. Por quê? Porque você não passou por um resistor. Então eles estão também sobre o mesmo potencial elétrico. E olha isso, pessoal. O que acontece? Perceba. Tanto o resistor de 6 ohms como o de 3 ohms com o de 2 ohms estão todos sobre a mesma diferença de potencial. Todos estão indo de A para B, de A para B e de A para B. Então eu posso dizer que esses resistores, por estarem sob a mesma diferença de potencial indo de A para B, eles estão todos em paralelo. Beleza? Então isso aqui é a primeira análise que você tem que ter para você poder melhorar esse circuito elétrico. Teve essa análise, você pode reescrever esse circuito elétrico, que é o que eu já fiz aqui embaixo, para poder facilitar e auxiliar vocês. Indo para o circuito aqui de baixo, você pode ver que eu reescrevi e coloquei aqui o de 6 ohms, o de 3 e o de 2, todos aqui em paralelo, sobre a mesma diferença de potencial, indo do pontinho A para um pontinho B, do outro lado. E bom, o que a gente vai fazer agora? O primeiro passo, pessoal, é a gente pegar e descobrir qual é o sentido da corrente elétrica. Como que você faz para saber o sentido? Eu vou passar o bizu para vocês aqui, que eu aprendi com o meu professor. Você vai pegar aqui essa bateria aqui, tá? Você considera como uma bateria ela, tá? Independente se fosse um gerador elétrico, independente, considera como uma bateria, tá bom? E o que você vai fazer? Você vai fazer aqui como se fosse uma flechinha, ó. Desenhar uma flechinha. Desenhou a flechinha, você vai falar assim, pô, Vitor, então o sentido da corrente elétrica é no sentido da flechinha. Não. Você vai jogar no sentido contrário da flecha. Beleza? Então, você vai pegar aqui e esse bizu funciona, tá? Então, eu vou ter aqui uma corrente elétrica nesse sentido, ó. E ela vai indo, vai dando pelo circuito, até que ela vai chegar aqui, ó, nesse pontinho A. Tá? Vou pegar uma outra canetinha aqui. Ela chega nesse pontinho A aqui, que eu tô marcando em verde. E o que acontece quando ela chega? Ela pega e se separa.
né? Porque ela vai andar nesses 3 fios. Até ela pegar e chegar aqui do outro lado, no pontinho B, aonde ela vai se reunir de novo, tá? E o que acontece? Por que ela se separa e depois volta a ser o que ela era antes? Porque aqui é a lei de Kirchhoff dos nós, né? As correntes que entram são iguais às correntes que saem. Então eu vou ter uma corrente para cima aqui, indo para o fio de cima, uma para o fio do meio e outra aqui do fio de baixo. E quando ela pegar e chegar aqui no B, as 3 vão se juntar, ó, e vão voltar a ser a mesma corrente elétrica. E como que eu faço primeiramente para poder saber qual que é a corrente que passa pelo circuito? Para depois a gente descobrir qual é a corrente elétrica que passa por cada fio. Para você saber a corrente elétrica que passa pelo circuito, você pode usar essa fórmula aqui, ó. Vou pegar uma canetinha azul aqui, que ela é, quando você estuda lá, né, você vê I é igual a U dividido pela resistência equivalente. O U a gente tem, que vale 48 volts. Como que a gente acha a resistência equivalente? Bom, a resistência equivalente, pessoal, ela é exatamente igual ao quê? Eu tenho aqui um resistor em série, então você vai colocar lá, quando é em série você soma 3, e eu tenho aqui, pessoal, 3 resistores em paralelo. Eu tenho um resistor de 6 em paralelo com 3, que está em paralelo com 2. Primeiro passo, vamos resolver esses 6 em paralelo com 3. Como que a gente faz para resolver isso? Você pode fazer pelo produto pela soma. Como que você faz isso? O que seria 6 paralelo com 3, Vitor? Isso aqui é a mesma coisa, pessoal, que 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. Fazendo essa conta aqui, se eu não sou ruim de matemática, e até pelo que eu me lembro, isso aqui tem que estar 2, né? Porque 6 vezes 3 é 18, dividido por 9, vai dar 2. Então, 6 em paralelo com 3 dá 2. Aí fica 2 em paralelo com 2, que é o que sobra, né? Você pode fazer da mesma maneira. Você pode pensar dessa mesma forma. 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Isso aqui vai dar 4 dividido por 4 dá 1. Ou você também poderia lembrar na propriedade, né? Que quando você tem resistores iguais, né? Resistores iguais, de mesmo valor, por exemplo, 2 paralelo com 2, ele é a mesma coisa que R sobre 2. Ou seja, 2 dividido por 2, que daria 1. Beleza? Então você poderia pensar dessa mesma maneira aí. Tranquilo. Então, a gente achou aqui que a resistência equivalente é o seguinte, é esse 2 em paralelo com 2 que dá 1, mais 3. Então, eu vou ter uma resistência equivalente de 4 ohms. Beleza? Agora, a gente faz o que, Vitor? Próximo passo, joga na fórmula lá para achar a corrente elétrica. Então, I é igual a 48 dividido por 4, que até então dá 12 amperes. Então, beleza. Achamos aqui qual é a corrente elétrica que passa pelo circuito. Tá, então vamos colocar aqui certinho, tá? Vou ter aqui, ó, 12 amperes, 12 amperes, 12 amperes, 12 amperes e 12 amperes. Aí que é a questão. Muita gente, né, sabe resolver lá quando tem, por exemplo, dois resistores em paralelo e sabe dividir as correntes. Mas quando tem mais do que 2, muita gente se perde e não sabe ver quais são as correntes que passam. Quando você tem mais de 2 resistores, qual que é a forma que você tem que fazer para saber qual corrente vai para cada uma dos resistores? Vou ensinar para vocês o bizu agora. O primeiro passo que você tem que fazer é fazer o MMC das resistências. Eu vou escrever aqui, ó, MMC das resistências. Das resistências. Beleza? MMC das resistências. Quais são as resistências? São 6, 3 e 2. E qual é o MMC, fazendo aqui de cabeça, de 6, 3 e 2? Bom, pessoal, se você não sabe fazer de cabeça ainda, tá? Você pode pegar ali e fazer normal, né? Como todo mundo faz. Mas o MMC aqui vai dar 6, beleza? O MMC aqui acaba dando 6, tá? Só falando pra vocês, o MMC dá 6. E o que você vai fazer? Do lado desse 6 aqui, posso fazer o MMC, você colocar um xizinho, ó. Coloca um xizinho do lado. Tá, Vitor, mas o que eu faço agora? Agora que vem o bizu. Tu vai fazer o seguinte, fez o MMC, você vai voltar agora com esse resultado, dividindo pegar esse valor e vai dividir pelos valores da resistência. Por exemplo, você tem aqui, ó, o valor deu 6x, certo? Tu vai dividir 6x por 6 ohms. Aí depois você pegar 6x e dividir por 3 ohms. E depois vai pegar 6x e vai dividir por 2 ohms. E você vai ter uma
um valor em função de x. Como que ficaria isso aqui? Beleza? Quanto que é 6x dividido por 6? Vai dar x. Então aqui em cima vai passar uma corrente em valor de x. Quanto que é 6x dividido por 3? Vai passar aqui uma corrente no valor de 2x. Quanto que é 6x dividido por 2? Vai passar aqui embaixo uma corrente no valor de 3x. Então vai ficar tudo em função de x. Tá, Vitor, mas como que eu faço para poder achar essa incógnita x aí? Como que eu faço? Bom, pessoal, que nem eu falei, lei de Kirchhoff dos nós. As correntes que entram são iguais às correntes que saem. Qual que é as correntes que estão... qual é a corrente que entra? Não é 12? Que é igual às correntes que estão saindo ali? Então você vai fazer o seguinte, você vai falar que x mais 2x mais 3x, isso aqui tem que ser igual a quanto? Igual a 12, pessoal. Quanto que você tem aqui? Você não tem 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 dá 6. Então você tem 6x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 6. X, até então, pelo que eu sei, 12 dividido por 6 vai dar 2. Então x ali está valendo 2. Agora você vai pegar e só vai substituir ali na fórmula para poder acabar e achar as correntes que passam em cada um dos ramos. Então, por exemplo, aqui em cima não é x? X não vale 2? Então aqui em cima passa uma corrente de 2 amperes. Só trocar a corzinha aqui para poder ficar mais visível para vocês. Vou pegar um azulzinho. Uma corrente aqui de 2 amperes. Aqui, ó, é 2 vezes x. 2 vezes 2 dá 4. Então aqui passa uma corrente de 4 amperes. E embaixo não é 3x? Fica 3 vezes 2, que dá 6. Então aqui passa uma corrente, né, de 6 amperes. E se você somar 6 mais 4 mais 2, isso aqui vai dar 12 amperes, que é o total da corrente que está entrando no sistema e saindo, indo de A para B. Agora, o que você vai fazer? Vai voltar para esse sistema de cima aqui e só vai substituir aquilo que você já achou. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, nessa resistência de 6 ohms, ó, eu não tenho de A para B um valor de 2 amperes? Então, você vai fazer o quê? Ó? Na de 6 ohms, de A para B, eu tenho 2 amperes. Mesma coisa. Nessa aqui, ó, de 3 ohms, você não tem 4 amperes de A para B? Então, você vai fazer o seguinte. De A para B, tá indo aqui 4 amperes. Mesma coisa no outro, pessoal. Você tem aqui, ó, na resistência de 2 ohms, você tem 6 amperes de A para B. Então, de A para B, você tem 6 amperes. E agora fica fácil, né, pessoal? Porque é o seguinte, ó, desenhando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 12 amperes, né, que é o que anda pelo circuito como um todo, ó, 12 amperes, 12 amperes. Ele chega aqui, ó, 12 amperes, ó, ela pega e se separa. Aqui, por exemplo, ó, qual corrente que vai lá para cima, que é o que a gente queria saber? Eu não tenho 2 mais 4 que está chegando, então aqui para cima vai passar o quê? 6 amperes para cima, ó, por cima, ó, 6 amperes. Já descobri uma corrente de cima, beleza? Que vai vir aqui para baixo como 6 amperes. E olha aqui, ó, não está chegando uma corrente de 6 amperes também? 6 mais 6 é 12. Então aqui, ó, vai passar uma corrente de 12 amperes, que é a que vai andar pelo circuito. E por baixo, quanto que vai? Bom, aqui também é tranquilo, porque olha aqui, ó, quando ele chega aqui no pontinho A, não está indo 2 amperes aqui para a direita, que continua? Quanto que falta? Não é 10? Então 10 vai vir aqui para baixo, ó, 10 amperes. Então por baixo passa uma corrente aí de 10 amperes. 10 amperes, ó. Que vai pegar depois, ó, e vai se separar. Se separa em 6 para cá, né, para a direita, e 4 para a esquerda. Então a gente já matou a questão como um todo. Beleza, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês aqui. Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tá? Tentei explicar da melhor maneira possível, como eu aprendi, tá? Aí com o professor Renato Brito. Vou deixar aí de volta, novamente, o link na descrição. Peço para vocês aí também deixarem um like no vídeo, tá? Eu não tô postando tanto vídeo por conta da correria dos estudos, mas eu prometo aí postar, se vocês quiserem também algum conteúdo aí que queiram que eu explique. Deixa aí na descrição. Deixa o que a gente pode melhorar e mudar. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e bom papiro para todos nós. E ano que vem, espero que vocês me vejam na prep. Espero ver vocês na prep, porque eu estarei lá. Tamo junto, pessoal. É nóis. Falou!